Os momentos felizes eu acho que foi muito maior do que os momentos de dificuldades, né, de problemas. Foi muito mais compensador, né, do lado feliz do que do lado de dificuldades. Foi na nossa... Nós ficamos separados um tempinho, né? Por quê? Por minha causa, que eu não dava atenção em casa. Eu passava mais no jogo, com os amigos, né? Não faltava dia de trabalho, mas em casa eu faltava. Às vezes eu não ia para casa, né? Ficava às vezes direto no jogo, 2, 3 dias direto. Então aquilo foi aborrecendo o coração dela, né? E até que, por necessidade, nós tivemos que fazer uma mudança, que nós morávamos de favor na prefeitura, num parque infantil muito bonito, novo, e eu não dava valor para aquilo lá, né? O dinheiro que eu ganhava ia tudo para o jogo, né? Eu não pensava no lar. Mas depois Deus permitiu que houve a separação, ela teve que ir para o lado dos pais dela, porque tinha que entregar o prédio onde a gente morava, né? Da prefeitura. E eu achava que era um direito que eu tinha, que eu não tinha que dar nada lá, eu não sairia. Mas eu tive que sair praticamente forçado, pela separação. Depois Deus nos uniu, tanto é que nem advogado eu pus por causa de uma separação. Mas ela pôs e quase ia para a água abaixo mesmo, o casamento ia mesmo. Mas Deus tomou conta de tudo, porque Ele sabia que o meu coração não era aquele que eles pensavam. O meu coração era diferente. Eu achava que eu ganhando um dinheiro no jogo, eu ia fazer uma... né? E não era nada disso, era tudo ilusão, o diabo colocando coisas na mente da gente que é para poder atrapalhar a vida do casal. E eu falo que nós vivemos, eu digo que eu vivi 6 anos numa bolha. Porque até você resolver, descobrir que caminho que você tem que tomar com uma criança que ficou surda, porque ninguém imagina que vai ter um filho com dificuldades depois de uma doença, assim, né? E no caso dele eu fiquei mesmo, tive que mudar a minha vida, parei de trabalhar, fiquei 2 anos afastada, depois eu pedi exoneração. E a minha vida era Campinas, Indaiatuba, eu ficava praticamente o dia inteiro em Campinas, porque eu tinha que frequentar uma escola para surdos, depois ele começou a frequentar também uma escola normal, e ainda tinha fono, né? Quando a gente começou esse processo, a nossa vida estava num patamar assim, vamos dizer, se você imaginar financeiramente, estava muito boa a nossa vida. Socialmente, estava muito boa a nossa vida também, porque na época eu era presidente do Lions Club de Indaiatuba. Mas aí, só que os nossos valores eram outros. E o Guilherme, é aí que eu acho que começa a mão de Deus para colocar a gente num caminho. Porque quando aconteceu o problema com o Guilherme, é um negócio que eu me emociono até hoje para contar, porque cada vez que eu relembro dessa situação, é como se a gente estivesse vivenciando essa situação de novo, né? Quando eu vi aquele menino entrando na clínica, em estado de pré-coma, e num processo que tinha começado às 7 horas da manhã naquele dia, e que 10 horas da noite eu falei assim, eu liguei para o médico dele e falei assim, eu estou levando meu filho para a clínica, porque se continuar desse jeito eu vou perder meu filho essa noite. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, Senhor, eu só quero uma outra oportunidade para o meu filho. E Ele deu. Djalma mudou muito depois de tudo isso. Porque antes ele chegava em casa e não podia ter um brinquedo no chão. Depois disso, ele não deu mais importância para esse tipo de coisa, porque o que ficou importante para nós é a alegria das crianças quando chegavam em casa, tudo mais. Então, eu, nessa época de separação, fiquei muito revoltada, né? Porque eu tinha meus filhos pequenos, né? Renato com 7 anos, a Kátia com 5. E eu trabalhando, sempre trabalhei, né?
sempre trabalhei fora e era muito difícil para mim. Então eu fiquei muito revoltada, eu pus um ponto final na minha vida com ele, entendeu? Eu achei que nunca mais eu ia morar com ele. Agora é moça, né? Aí eu conhecendo a igreja, senti aquele desejo, né, de ir para a igreja. Eu ia com meus 2 filhinhos, né? E Deus falou muito comigo. Eu orando, né? Falei, meu Deus, né? Porque eu rejeitava. Ele ligava para o meu trabalho, mas eu nem atendia. Eu não queria, sabe? Meu coração se fechou. Porque tudo que ele me fez, eu achava que eu não merecia. Ele insistiu. Aí eu indo na igreja, o Senhor quebrantou meu coração. Eu liguei para ele, vim falar comigo. Então foi aonde nós nos entendemos novamente, né? Nós ficamos quase 3 anos, né, separados. A dificuldade nossa nesse processo do Guilherme, teve um momento que eu achei que eu tinha abandonado os outros. Mas com o tempo eu fui restaurando tudo isso. E não foi fácil, e hoje você vê o menino que o Guilherme se tornou, né? E aí entra aquilo que a Rose falou, se Deus sempre colocou no momento certo, as pessoas certas, a situação certa, que sempre permitiu que a gente fizesse um passo a mais, como família e no cuidado com ele, porque você falava assim, bom, para começar, quando você falava de deficiência, era alguma coisa que estava muito distante da gente, né? Era um negócio que você ouvia falar lá da PAI, uma coisa, não era um negócio que fazia parte do nosso meio, do nosso cotidiano. Então, quando aconteceu esse negócio com o Guilherme, simplesmente a gente falou assim, viu, mas o que nós vamos fazer? E a surdez foi a sequela que ficou, por quê? Porque quando ele entrou na clínica naquele estado de pré-coma, o neurologista, que aí o médico que estava atendendo o Guilherme, acho que já deu toque para o neurologista, chegou e fez a punção da espinha, ele falou assim, é meningite, só que nós não temos condição de saber qual é. Então, como eu não sei qual é, eu vou ter que entrar com antibiótico mais forte. E o antibiótico mais forte foi que causou a lesão da perda da audição, que foi a sequela que ele ficou. Então, aí, o que a gente precisava? O único lugar aqui próximo que tinha a escola de surdo era São Paulo. E aí a gente precisava ter uma base em São Paulo para que ele pudesse, porque não ia dar para ele ir e voltar todo dia, porque lá era período integral. Então a gente tinha que montar um apartamento ou ter uma residência em São Paulo. Eu falei, bom, esse ano não dá. Um ano antes a gente não tinha condição de fazer, um ano depois a gente teve condição de montar um apartamento em São Paulo. Ela ficava lá durante a semana toda com ele e vinha na sexta-feira para cá. Então isso foi um período assim de crescimento para a gente e para ele. E o Guilherme hoje, para quem conhece o Guilherme, inclusive na igreja, é um menino que está trabalhando no laboratório de gastronomia da Max Plan, fez 2 faculdades, leva uma vida praticamente normal. E a nossa oração é aquilo que a gente está falando, a gente está agarrado na oração para ele arrumar uma serva de Deus para completar a vida dele. Então, e os meus filhos ficaram tão felizes, tão alegres, né? Porque eles pouco viam o pai, né? Mas eles ficaram muito contentes. Nossa, eles são especiais. A gente já tinha voltado, já eu me comprometi a passar pelas águas, né? E aí 6 meses depois ele também passou pelas águas. E aqui tem um detalhe que é importante colocar. Minha sogra morava com a gente, 1 ano depois desse evento do Guilherme, a minha sogra, Deus levou ela. Foi o período que vocês mais precisavam, ela estava ali. Ela estava, e 1 ano depois ela foi. Aí, na verdade, a gente começou, pode-se dizer que aí a gente começou uma jornada como casal efetivo, porque até então ainda tinha ela que ainda dava um suporte pra gente, né? Deixamos, né, tudo que eu fumava na época, né? Eu trabalhei em Souza Cruz e tudo, então eu tinha vício de fumar, né? E bebia também, bebida alcoólica, assim, não para me embriagar, mas eu bebia. O Senhor me libertou de tudo. Foi assim, uma coisa assim, até inexplicável, como o Senhor me libertou. Eu costumo dizer assim, que não importa a quantidade de anos que você esteja casado,
A vida a dois é um conhecimento novo a cada dia. Você sempre que você está ligado, você descobre que uma coisa nova no seu parceiro. E eu aguardei também que o Senhor fizesse o mesmo com ele, né?